nessa live. Muito. Segunda a Timóteo, capítulo 4. É no versículo de número 6. Eu ia ler só um versículo aqui, mas eu vou ler mais, porque essa carta aqui mexeu comigo. Essa passagem mexeu comigo e é atual. É o que está acontecendo hoje. É o que nós estamos vivendo hoje. Compartilha aí. 2 Timóteo capítulo 4, no verso de número 6. Amém? Eu espero você encontrar aí, tá? 2 Timóteo capítulo 4 e no versículo de número 6. Irmãos, eu vou te dizer, eu estou sentindo a presença de Deus aqui onde eu estou. Eu estou sentindo uma presença de Deus tão forte aqui, irmãos. Eu estou querendo até chorar. Tão forte que tá, essa palavra está embargada aqui, ó. Olha o que vai dizer a palavra. Olha o que vai dizer. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Porque Demas me desamparou. Algumas traduções vai estar escrito assim: porque Demas me abandonou, amando o presente século. Amando o presente século. Eu vou repetir esse versículo aqui, porque esse aqui é o versículo chave, tá, igreja? 2 Timóteo 4, tá? Esse versículo 10 aqui, ó. Versículo 9 e 10, ó. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Versículo 11, presta atenção. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e o traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Glória. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muito males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Verso 17. Olha o que vai dizer: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Oh, glória! E o Senhor me livrará de toda má obra, e guarda-me para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. É só até aqui. Eu creio que é um texto muito lindo, irmãos. É um texto que já foi visto você já deve ter ouvido por muitos pregadores acerca dessa passagem do apóstolo Paulo.
Você percebeu que há uns versículos carregados de sentimentos, entendeu? É um versículo que está expondo os sentimentos do querido apóstolo Paulo. O que falar do apóstolo Paulo? Como que a gente poderia explanar o perfil, a pessoa do apóstolo Paulo? Um dos maiores evangelistas, um dos maiores pregadores de todos os tempos, um dos maiores fundadores de igreja, um dos maiores pregadores do evangelho, apóstolo dos gentios. Esse apóstolo Paulo, ele veio nos ensinar. Jesus permitiu tudo para que ele viesse e nos ensinar na sua caminhada, nas suas viagens missionárias, nos seus sofrimentos, nas suas alegrias. Mas tudo isso que está acontecendo aqui, percebe-se que essa aqui é uma declaração da partida do apóstolo Paulo. Ele está, de uma certa forma, embargado, dizendo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Percebe-se que ele já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O apóstolo Paulo está sabendo que é os últimos momentos. O apóstolo Paulo aqui está na sua segunda prisão, em Roma, diferente da sua primeira prisão, a qual ele estava na sua própria residência, de uma forma mais tranquila, né? Mesmo preso. Mas aqui já é a sua segunda prisão. E é uma prisão que daqui ele vai ser morto. Ele, devido à sua cidadania romana, não poderia ser morto em praça pública, não poderia ser morto por diversos modos que viria de morte nesse período. Apenas decapitado, e viria outro tipo de morte. Ele, sabendo da sua morte, seus dias finais, ele vai ainda escrever uma carta preocupado com o seu filho na fé, Timóteo. E percebe-se que ele vai falar no versículo 9, presta atenção, igreja: procura vir ter comigo depressa, olha só, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Essa montagem aqui da mensagem, para você entender, para você entrar na história, mas a pessoa que Deus colocou para mim, no meu coração, para trazer para você, igreja, é sobre essa pessoa. Porque Demas me abandonou, ou me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Talvez você nunca ouviu ou nunca prestou atenção sobre este nome, Demas, na Bíblia. Demas. Quem é Demas? Percebe que o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui de uma forma, eu creio que está com o coração. Mas assim, ó, preso numa masmorra fria, aonde o apóstolo Paulo estava preso, muitos que iam lá, ou eles morriam condenados, ou morriam de lepra, ou de pneumonia. Entendeu? Por isso que até ele vai pedir a sua capa. E ele vai pedir os pergaminhos. Ele está preocupado ainda em ler a Bíblia, em ler a palavra, olha só. E vai dizer assim, ó: porque Demas me abandonou. Quem é Demas? Quem foi Demas? É aqui que entra a mensagem. É aqui que eu quero compartilhar com você. Quando nós vamos para a Bíblia vai falar mais sobre esse Demas. A palavra Demas, o significado dela, na verdade, seria Demétrios. Entendeu? Ela está abreviada. É Demétrios, né? Amante das coisas da terra. Na verdade, esse seria o significado da palavra Demas.
Entendeu? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer sobre esse Demas na carta a Filemon, na epístola a Filemon, capítulo 1, e no versículo 24, é uma carta que só tem um capítulo, e vai dizer assim, ó, presta atenção, igreja, ó, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Quando nós vamos entender isso aqui, quem que era Demas? Cooperador. Era alguém que o apóstolo Paulo viu um potencial. O apóstolo Paulo enxergou algo nele, que viesse a fazer parte do ministério, está na igreja, está no trabalho, participando da vida cotidiana, do dia a dia, dos trabalhos, envolvido com a obra. E é a palavra cooperadores. De uma forma sinérgica, se você nunca ouviu falar o sinergismo, tem o monergismo e o sinergismo. É de uma forma no coletivo, no conjunto. Entendeu? Era uma união, era um corpo, todos ali envolvidos, apaixonados pela obra, vendo os milagres que vinham acontecendo no início da igreja primitiva. O apóstolo Paulo, quando pregava, tu já imaginou aquele homem pregando? Muitas pessoas se rendendo, sendo batizadas. É tão interessante que uma coisa que a gente vai analisar na Bíblia, né? Que toda vez que o apóstolo Paulo entrava no navio, alguma coisa acontecia, né? Um barco afundava, quebrava, né? Sempre acontecia isso, já percebeu na Bíblia? E percebe-se, e aqui ele vai citar, inclusive ele como estando ao lado de muitos pastores, pregadores importantes da história da igreja. Marcos, Aristarco, Demas, né? O próprio Demas, Lucas, o doutor Lucas, o médico, né? Que é o o escritor do livro de Atos e do Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, né? Que acompanhava, o médico Lucas, que acompanhava o apóstolo Paulo. Ali estava esse Demas envolvido com a obra, entendeu? Aqui vai falar dele. Agora percebe-se uma coisa, quando a gente vai ler em Colossenses, capítulo 4, no versículo 14, vai dizer assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Você percebeu que há uma diferença? Se você olhar dentro das cartas, Filemon, Colossenses e 2 Timóteo, não está de uma forma cronológica, entendeu? Mas diante das datas, dos acontecidos, nós vamos percebendo que ia acontecendo. Você que já lê a Bíblia comparando com o livro de Atos, você vai perceber a consequência conforme ia acontecendo. Então percebe-se que em Filemon ele vai citar Demas como cooperador. Agora, em Colossenses ele vai falar: saúdo-vos Lucas, o médico amado, e Demas. O apóstolo Paulo não vai falar mais cooperador. Está acontecendo alguma coisa. Aquele Demas que estava no início, aquele Demas que estava no primeiro amor, pega aí, aquele Demas que estava envolvido. Porque quando a Bíblia ela vai citar uma qualidade de alguém, ela vai falar algo de alguém, é porque realmente é aquilo que está acontecendo, é aquilo que aquela pessoa está vivendo. Demas, o cooperador, em Filemon. Já em Colossenses, ele vai citar o nome do médico amado Lucas, e Demas ele não vai falar, ele só vai falar e Demas. Aí quando nós chegamos aqui em 2 Timóteo, você já vai entender porque nós estamos passando por esse contexto, montando uma base da mensagem, para você entender a pregação, você entender o que está sendo pregado, você não comer comida estragada, você ter noção do que você está ouvindo. Você tem que ser que nem os bereanos, você está confirmando aquilo que você está ouvindo. Quando nós chegamos aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4,
Você percebe-se que agora o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, procura vir ter comigo depressa, versículo 9, e vai dizer assim, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Percebeu agora? Demas começa bem. Oh glória, eu creio que você é pentecostal, eu creio que você já pegou essa mensagem, eu creio que você já está tendo a visão aí, eu creio que você já está tendo discernimento dessa mensagem. Demas começa bem. Demas começa no primeiro amor. Demas se envolve no começo. Demas faz o que for para estar na obra no começo. Mas no decorrer da caminhada, as coisas vão acontecendo. Pega aí, compartilha essa live, pelo amor de Deus. Essa live tem que alcançar o coração do povo. Essa live é para você que está ouvindo, para mim, para todos nós. Essa live é para o momento desse que a igreja está passando. Essa live não é para se aparecer. Essa live é para estar aí dentro do seu lar, na tua casa, no seu coração. Essa live, percebeu? Demas me desamparou, Demas me abandonou. O apóstolo Paulo com o coração embargado, o apóstolo Paulo com o coração machucado, vai citar o nome dele, porque ele amou, vai dizer assim, ó, Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Aí você vai falar, pastor Jordano, por que o Demas abandonou o apóstolo Paulo? Por que Demas largou o apóstolo Paulo? Por que Demas começou bem? Por que Demas era cooperador? Por que Demas em Filemão está como cooperador? Já em Colossenses só cita o nome dele. Agora em Timóteo fala que ele abandonou. Pega aí. Vamos lá. Presta atenção, por que Demas abandonou o apóstolo Paulo? Na situação que se encontrava o apóstolo Paulo, preso na masmorra, as pessoas nunca talvez prestaram atenção nisso. O apóstolo Paulo, pastorzão Paulo, preso por causa do evangelho, preso por causa da obra, vai morrer por causa da obra, ele está ciente que ele vai morrer por causa da obra. Tinha os seus cooperadores que o auxiliavam na prisão. Mas perceba que Lucas o abandona. Por que Lucas abandonou o apóstolo Paulo? Não está na Bíblia, mas os historiadores, e eu creio que são fontes seguras, inclusive Flávio Joséfo, vai falar que em 64, depois de Cristo, 64 depois de Cristo, Nero, o imperador romano, o louco, o insano, o Nero, que fez sexo com a mãe, matou a mulher, matou filho, louco, doido. Ele vai colocar fogo em Roma. Havia 14 cidades em Roma. E ele vai tacar fogo em Roma. Vai incendiar Roma. A ideia de Nero era construir uma nova Roma. Construir algo do nada, do zero. Ele decidiu tocar fogo em Roma.
Aí todo mundo vendo a situação, pedindo misericórdia, vendo o que estava acontecendo. Das 14 cidades, ele colocou 10. Fogo em 10. E ele vai dizer assim, e justamente em uma dessas cidades, era onde o apóstolo Paulo estava preso. E era onde a maioria dos cristãos, onde tinha fundado essa igreja, era onde estavam os cristãos. Entendeu? Era onde estavam os cristãos. E esse Nero vai culpar os cristãos de terem colocado fogo em Roma. A história diz que ele vai pegar sua lira, seu instrumento, vai para a torre de um palácio e começar a tocar lira, e como um louco, gritar, falar que não foi ele, que foi os cristãos. E diante desse cenário, o que vai acontecer? Você vai entrar na história comigo, eu tenho certeza que você vai entrar nessa história. Diante desse cenário, os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos. É aquelas imagens que você já viu muitas das vezes, os cristãos sendo mortos nas arenas, colocavam peles de animais sobre eles, para as bestas feras famintas vinham, e no intuito de negarem a sua fé, entendeu? Eles eram mortos pelos animais, mas não negavam a fé. A história diz que não se achava nem madeira mais, de tanta cruzes que eles fizeram para sacrificar os cristãos. Colocavam piches, pendurando como se fosse uma rua, uma avenida iluminada, os cristãos pegando fogo, queimados vivos. Começou uma perseguição total. Estava para explodir a perseguição. E foi nesse momento, diante dessa situação, que Demas, ele achou melhor abandonar o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que não foi o apóstolo Paulo que mandou ele para Tessalônica. Ele foi para Tessalônica. Entendeu? Abandonou o apóstolo Paulo mediante as dificuldades, as perseguições, os levantes. Você já deve estar pegando aí, né? As provações. Ele resolveu o quê? Abandonar. Deixar a fé. Ele foi para Tessalônica. Aí ele vai fazer jus ao nome dele. Amantes das coisas da terra. Demétrio, Demas abreviado. Entendeu? Por isso que ele vai dizer, ele amou as coisas deste século. Aí, irmãos, a palavra que Deus me deu é essa. Infelizmente, muitos hoje, mediante as provações, as dificuldades, as perseguições, as igrejas que estão se fechando, a pandemia que está assolando a terra, muitos estão abandonando a fé. Muitos estão amando mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Muitos estão se esfriando na fé. Muitos estão deixando o primeiro amor. Porque não era isso que eu pensava. É demais para mim. Eu não mereço isso. Eu pensei que era outra. Eu pensei que a mensagem era outra. Você já percebeu que o cerco está fechando? Isso é só um ensaio do que está acontecendo? Eu te pergunto, se hoje começasse uma perseguição, qual seria a sua reação? Demas fugiu para Tessalônica, abandonou o apóstolo Paulo. Quem está acostumado com o evangelho da prosperidade, o evangelho da bênção, a chave de carro, a chave de um apartamento, jamais vai entender o propósito de Deus. Demas se apostatou da fé, não suportou a pressão.
Quando nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12, vai dizer assim, ó: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Alabaçúbia! Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim, vocês poderão sair dela. Demas abandonou mediante as pressões, mediante a perseguição, mediante... Agora eu vou ter que falar uma palavra mais dura do pastor, porque o irmão não te cumprimentou, porque você não teve oportunidade, porque o pastor não foi na tua casa. O que tem de pessoas se desviando hoje, voltando para Tessalônica? Sabia que Tessalônica, nesse período, foi um período em que Tessalônica não estava desgovernada, não havia governo, era terra de ninguém, cada um fazia aquilo que achasse bem do seu próprio nariz. E infelizmente é o que está acontecendo hoje. Não suporta mais ser liderado, não suporta mais ser discipulado, não suporta mais viver sobre uma doutrina. O próprio apóstolo Paulo, para chegar momento que vocês não suportarão a sã doutrina, pois serão, você ouvir por comichões nos seus ouvidos. Você está entendendo? É hora da gente fortalecer no Senhor. É você entender. Oh glória. Sabe o que é Filemão? Sabe o que é Demas? É conforme eu disse, é aquele que começa bem, mas termina mal. É difícil dar glória, não tem problema. Por isso que a Bíblia diz, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Não se iluda com o começo. Olha o que Jesus disse em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É Bíblia, igreja. Eu sinto muito, eu tenho Bíblia para te oferecer. Eu não tenho chave de carro, chave de apartamento. Que Deus vai prosperar na tua vida, eu creio que vai. Pelos olhos da fé, Deuteronômio 28, vai dizer que as bênçãos do Senhor te alcançarão. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio, mas o que eu tenho para dizer para você é Bíblia, palavra sim, mas o que eu não vou prometer, o que eu não posso, o que não está na Bíblia. Amantes desse século, amantes de si mesmo, não suportam as provações, não suportam os momentos difíceis, a perda do primeiro amor. Quantos estão afastados hoje na igreja aí, perdidos no mundo aí, voltaram para as antigas práticas mundanas, como diz a Bíblia, né? Voltou ao vômito, antes não tivesse conhecido. Eu creio que essa palavra vai alcançar você, vai alcançar alguém aí. Demas amou o mundo, as coisas deste mundo, as facilidades deste mundo. Olha o que vai dizer a Bíblia em 1 João capítulo 2, você marcar aí 15, ó, não ameis o mundo.
nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É motivo de glória. Não é palavra humana, é o que a Bíblia diz. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No intuito de salvar a sua pele, no intuito de não sofrer, no intuito de não passar perseguições, no intuito de não viver uma dificuldade, a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, pois aquele que salvar a sua vida por amor de si, esse a perderá. E Jesus também disse, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pode dar uma glória aí? Sabe o que eu aprendo? Quem tem Jesus, até quando perde, ganha. Entendeu? Ele preferiu ir para Tessalônica. Ele preferiu abandonar a sua fé. Ele preferiu deixar de estar fazendo a obra. Agora eu vou falar, irmão. Me perdoe. Quantos deixaram de louvar? Ele deixou de ser quem ele era. Quantos deixaram de pregar? Ei, pregador! Ei, levita! Acorda, volta! Sai de Tessalônica! Volta! Você que evangelizava, você que lia a palavra, não lê mais. Você deixou Tessalônica. Você foi para Tessalônica. Sai de Tessalônica enquanto é tempo. Volta. Volta a ser o pregador que você era. Volta a ser a levita que você era. Volta a ser o obreiro que você era. Volta a ser o adorador que você era. Volta a ser quem você era. Enquanto há tempo. Volta o teu primeiro amor. Em que você não se preocupava. Era com o status, com a foto no Face, com a foto no banner. Com a posição eclesiástica. No céu não entra cargo, no céu entra salvo. Olha o que vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o inferior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais, e as que não se vêm são eternas, meu irmão e minha irmã. Você pode glorificar esse Deus que você serve aí? Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que ia te dar um pirulito com
como um chiclete, como uma paçoca. Não. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nesse mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pega aí. Eu fiquei aqui. Olha o que o apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo. A preocupação dele. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Preso, sozinho, numa masmorra gelada, mas não perdeu a fé, não desistiu, continuou firme, continuou crente. Olha lá. E por mim, fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a todos os gentios a ouvissem. Se você não der glória, vai dizer assim, e fiquei livre da boca do leão. E fiquei livre da boca do leão. E fiquei livre da boca do leão. Glória! E 18, e o Senhor, preso na masmorra gelada, sabendo que vai morrer, diz assim, e o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Eu estou querendo chorar aqui. Por nada quer desviar, por nada quer se afastar. Por qualquer coisa abandona a igreja. Por qualquer coisa muda de igreja. Por qualquer coisa abandona o pastor. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Olha o que é o apóstolo Paulo. Ele vai falar assim, só para ele, né? E não somente a mim. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meu irmão e a minha irmã, se você se encontra em Tessalônica, é noite de você sair, é noite de você voltar, é noite de você voltar. Se arrepende, volta a praticar as primeiras obras, volta a pregar, volta a cantar, volta a ler Bíblia. A igreja está fechada, você tem Bíblia na sua casa. A igreja está fechada, você tem playback na tua casa. A igreja está fechada, você pode dobrar o joelho onde você está. A igreja está fechada, pega o microfone e começa a pregar na rua, aonde for. Só não perca a fé. Só não faça como Demas, abandona a fé e vai para Tessalônica. Não, amando as coisas do presente século. Não, você foi escolhido, meu irmão. Viu, minha irmã? Se tiver alguém desviado, afastado dos caminhos do Senhor, através dessa live, você que conhece alguém que está precisando ouvir essa live, que essa live chegue até ele. Porque aí assim, que Deus nos amou primeiro. Que o amor do Senhor Jesus te alcance. Pastor, estou desviado. Pastor, me afastei. Eu quero reconciliar. Se já aí na sua casa, se estiver assistindo essa live aí, dobra o teu joelho aí. Pede misericórdia. Pede perdão.
Eu vou falar uma coisa aqui, talvez ele vai bater um pouquinho em muita gente aí, que quando um desviado volta, a palavra desviado, não sei se vai soar muito forte, quando alguém se afasta, volta. Sabe que muitos falam, aí quebrou a cara, voltou. Cuidado, viu, você falar isso para quem se arrependeu e voltou. Porque o filho pródigo, quando voltou para casa, o pai não ficou tacando na cara as coisas erradas que ele fez. O pai, quando viu o filho, ele estava na porteira. Ele ficou o tempo todo olhando, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Ele vai voltar. O pai estava lá na porteira, falando assim, o pai do pródigo, ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltou, ele não apontou o dedão na cara do filho, não. Por que você fez isso? Por que você fez? Quebrou a cara? Agora, não. A Bíblia diz, prepara o cevilho, o novilho cevado, o novilho gordo. Vai ter churrasco hoje. Pega o anel, pega um sapato, pega uma sandália, pega uma roupa. O pai não fica atacando na cara, o pai não fica jogando indireta. Se você faz isso para um irmão da tua igreja, miserável, Deus vai te pegar. Quando alguém voltar para a igreja, que essa pandemia vai acabar, você abraça. Você tem que amar quem se desviou, quem se afastou, quem foi para Tessalônica. Essa mensagem alcance. Que nós não venhamos ser amantes das coisas desse mundo. Que venhamos, como diz aqui, ó. Olha o que vai dizer. Marcos capítulo 13, versículo 13. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui, meus irmãos. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Que Deus te alcance, que essa palavra te alcance, que essa mensagem te alcance. Viemos ter, com essa voz embargada do apóstolo Paulo, combati o bom combate. Eu rio, quando eu estou tomado por Deus, eu rio, eu choro. Eu sou um ser humano. Fica com essa mensagem, compartilhe ela. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Ajuda eu em oração. Maravilhoso e eterno Pai, diante da tua palavra, Senhor, não da minha, da sua palavra, que essa mensagem venha alcançar, Deus, esse momento difícil em que o mundo vem passando, Pai. Aquele que está, Senhor, aí de uma forma aí sem direção, sem rumo, desesperado, abandonado, que perdeu já a fé, Pai. Que essa live venha alcançar. Que essa live venha alcançar, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Alcança essa alma. Alcança, Senhor, esse servo, essa serva que te desviou, que estava na tua obra, mas não aguentou a pressão, não aguentou os levantes. Hoje talvez se encontre na droga, se encontre na bebida, se encontre no crack, na prostituição. Mas essa live vai alcançar você. E aonde chegar essa live, o Espírito Santo vai dar um chacoalhão em você. E você vai voltar para a casa do Pai.
eu tenho certeza, Ele te espera com um anel, uma sandália e uma capa, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa mensagem. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Compartilhe.